Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos. Como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Tu Porém, o podcast literário da Igreja do 15. E como os irmãos sabem, eu não estou aqui sozinha. Eu estou aqui com ela, a minha irmã caçula, e que é também diretora dos Desbravadores aqui da nossa igreja. Se você não sabe que eles são Desbravadores, dá um Google. Então é isso. Oi, Fê. Seja bem-vinda ao nosso episódio. Olá, gente. É um prazer estar aqui, mas só sendo de forma mais didática, galera, que os meus amigos desbravadores não vão curtir muito, mas desbravador é tipo escoteiro, tá? Só que tem questão mais profunda, mas, enfim, você pode procurar em qualquer igreja adventista que será muito bem-vindo. E é um prazer estar aqui mais uma vez com ele. Du, e aí, como você tá? Oi, Fê, tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Satisfação estar novamente aqui com vocês. E também estou acompanhado aqui pelo Vinícius. Eu conheci ele aqui nessa temporada, gostando muito dos comentários que ele está fazendo aqui. E aí, Vini, tudo bem? Fala aí, Du, tudo bem? Uma benção poder também conhecer você. E, bom, todo o programa tem a nossa diretora e ela felizmente está aqui participando com a gente, a Paulinha, que tem as suas múltiplas funções aqui na igreja e que estamos possamos abençoar esse programa, que nós possamos entender se é possível conviver como um lobo. Irmãos, o episódio de hoje, ele é muito interessante. Eu falo isso de todos os episódios, né? Mas enfim, é porque esse aqui, eu acho que ele faz assim como todos os outros, a gente reflete e eu acho que também é um balde de água fria, não em algumas pessoas. Mas vamos lá, né? Vamos parar de falar por cima e vamos nos aprofundar sobre o tema. Então, depois da vinheta, a gente começa. Bom, irmãos, como vocês sabem, a gente está estudando sobre o livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Bullion. E o capítulo de hoje que a gente vai conversar é o capítulo 5, que tem o título É Possível Conviver com um Lobo? E aqui nesse capítulo é interessante que o pastor ele vai trazer uma coisa que eu acho que, ao mesmo tempo que é óbvio, para algumas pessoas pode ser algo novo, ou talvez ela dê uma tristeza, assim, que bate aquela bad, né? Que é o que, irmãos? Que nós, enquanto Jesus não voltar, nós sempre teremos duas naturezas no nosso ser. A natureza pecaminosa e a natureza que se redimiu, né? Que conheceu a Jesus, que sabe o que é o pecado, que sabe que precisa se achegar a Deus, mas que percebe também que isso não é difícil, porque tem essa outra natureza constantemente ali também, tentando fazer você se desviar do caminho, né? Você fazer várias curvas por aí. E o pastor, ele vai explicar, né, que antes da gente se tornar cristão, eu acho que, exceto às vezes quem já nasceu na igreja, acho que quem já nasceu na igreja sempre tem a consciência dessas duas naturezas. Só que, por exemplo, como no meu caso, eu não nasci na igreja, então, antes de ser cristão, a gente vive a nossa natureza
pecaminosa, porque é a única que a gente tem, porque a gente não conhece a palavra de Deus. Então, a partir do momento que você não conhece alguma coisa, não tem como você saber diferença. Se você só conhece, sei lá, um sabor de sorvete, não tem como você saber que existem outros sabores de sorvete que podem ser melhores, ou às vezes piores, enfim. Foi uma analogia bem ruim, mas foi o que eu pensei agora. E ele vai discorrer disso, que a partir do momento que nós nos batizamos e que nós enxergamos a Cristo como nosso Salvador, a gente aprende, a gente estuda sobre a Bíblia, a gente sabe que tudo que a gente faz é algo ruim. A partir desse momento, a gente começa a perceber como a nossa natureza é horrível, como a gente sem Deus, a gente não serve pra nada, né? Nossa natureza é má. E aí vai começar a entrar em conflito, né? E aí ele vai citar Paulo, né? Paulo, acho que todo mundo lembra que ele escreve isso, que ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer fazer, ele faz. Porque às vezes a natureza pecaminosa acaba vencendo. Então, o pastor vai falar sobre isso também. E aí você pensa, né? Se Paulo, né? O grande apóstolo Paulo, com aquela grande e milagrosa conversão, né? Se ele passava por isso, que dirá a gente, né? Então, é um capítulo também, como todos, né? Me fez pensar bastante. O pastor, nesse capítulo, ele usa uma metáfora que eu achei muito interessante, né? Os escritos paulinos, eles falam muito da questão de crucificar o velho eu, né? Crucificar o velho homem. E os crucificados, né? Terrível pena de morte que existia na época ali, nos escritos ali do Novo Testamento, no tempo de Cristo, eles passavam dias na cruz, né? Sofrendo as intempéries, né? Do clima, os ferimentos. Eles não morriam simplesmente pelos cravos, né? Pelo fato de estarem na cruz, mas era uma morte, era uma execução que havia um quê aí de tortura, porque o cara ficava ali perdendo sangue, ficava dias às vezes na cruz. E aí o pastor ele faz uma comparação que eu achei muito interessante, né? Pensando no velho homem, será que eu, Eduardo, eu vou puxar eu repeti muito na minha vida lendo esse capítulo, será que eu, Eduardo, eu estou indo até esse velho homem que está ali na cruz, que deveria morrer ou ficar enfraquecido ficar o mais fraco possível? Será que eu estou de alguma forma indo lá todo dia e dando comida, limpando as feridas, tentando fazer com que ele reviva de alguma forma? Ou será que de fato eu estou crucificando esse velho homem? Né? Eu acho que esse é o grande X aí desse capítulo. Infelizmente, eu, Eduardo, existem várias situações que eu estou indo lá, dando como é que umas proteínas, mantém firme e forte aí, porque eu não quero largar certas coisas, né? E aí o autor traz a questão aí dos nossos sentidos e o quanto que esses nossos sentidos muitas vezes são as portas de entrada para que eu possa continuar alimentando essa velha natureza, esse velho homem, né? Todo filme que eu assisto, música que eu escuto, livros que eu leio, lugares que eu frequento, tudo isso vai impactar de alguma forma a minha vida e vai alimentar ou uma natureza ou outra, né? Então, o balanço que ele faz aqui é o quanto que eu deixo essa velha natureza passando fome, porque como bem colocou a Paulinha, nós vamos ficar com essas duas naturezas até sermos transformados por intermédio do retorno de Jesus. Infelizmente, querido, você vai ter que conviver com as duas mudando dentro de você. A grande questão é, qual é que eu alimento mais? Qual é que eu nutro mais, né, dentro desse processo? E aí precisamos ser cuidadosos e analisar, de fato, como é que tem sido os nossos hábitos, porque os nossos hábitos, eles nos formam, né? Bom, quando eu li esse capítulo a respeito das duas naturezas,
eu, no meu lado mais musical, que eu sempre sou, eu sempre lembro de referências de música, eu lembrei de uma música da dupla Os Arrais, que o nome da música é exatamente isso, é Guerra. Retrata exatamente isso. E eu trouxe aqui, que é muito interessante, né? Esse contraste. Aí começa dentro de mim uma guerra travada entre a morte e a vida. Aí tem essas diferenças, né? Tempestade, chuva, trovão, enfim. Aí no refrão fala, dentro de mim o bem e o mal. Dentro de mim o falso e o real, e eu anseio pelo final. A resolução, o fim da batalha, da guerra, o final. E é isso que todos nós vivemos, né? A gente vive na expectativa de, meu Deus, quando isso vai acabar, porque realmente é angustiante, né? E a caminhada cristã, né? A vida cristã é realmente de altos e baixos. O próprio Jesus Cristo falou, ele não prometeu que a vida cristã seria lírios, rosas, florzinhas e felicidades, não. Ele prometeu, vocês vão passar por aflições. Vocês vão passar por aflições, pode ter certeza nisso. E a gente até vendo a vida do próprio apóstolo Paulo, que o pastor Bulhon, ele cita. E uma vez eu até comentei numa oportunidade de pregar, eu fiz meio que um comparativo com a vivência do sábio lá de Eclesiastes. Porque o sábio, em toda a sua sabedoria lá, em todas as suas conquistas, ele chega à conclusão, tudo é vaidade, nada disso faz sentido. E o apóstolo Paulo, que em certo momento, né, ele era líder ali dos fariseus, ele estava numa posição boa, enfim, estava perseguindo cristãos, então estava tudo legal para ele. Por algum motivo ele se converte e ele passa a viver uma vida de sofrimento. E eu te convido a ver, né, a ler mais e a ver mais sobre a vida do apóstolo Paulo. O cara passou por tanta coisa maluca, por naufrágios, por apedrejamento, e no final ele falar, glória a Deus, eu passei por tudo isso pela glória somente do Senhor. E lembrei do motivo do nosso nome ser Tuporém, que é Paulo conversando com Timóteo. E que no final ali, ele estava preso, ele pede para Timóteo levar a capa e os livros. Então, E eu fico, como pode? Tipo, Paulo, que vida é essa? Você negou toda o status que você tinha, de certa forma, naquela época, pra você viver isso, pra no final você não tá nem com amigos. Porque no livro de 2 Timóteo, a gente vê que Paulo, ele passa por um julgamento, não tem ninguém pra defender ele, não tem ninguém pra ficar do lado dele. E como pode? É um absurdo isso. Ele tem que... O maior apóstolo, o fundador do cristianismo, o cara que a gente tanto elogia hoje em dia, tava lá sozinho, sofrendo, pedindo pra Timóteo, traz uns livros aí, uma capa que eu tô com frio, e, enfim, ser fiel comigo. E é impressionante isso. E olha, não tem muito o que explicar. É uma vivência. É um testemunho. O nosso amigo Renan, ele comenta muito disso, né? Do testemunho, de você ter uma vida real com Deus, de você testar isso. De você viver de certa forma, porque somente eu e os meninos aqui falando pode parecer nada demais, mas você tem que viver, você tem que dar essa abertura para você poder entender a maluquice do apóstolo Paulo, por exemplo. Por que um homem, o que faz um homem abandonado lá na prisão, passando frio, dar glórias a Deus, estar feliz, né? Ter a sensação de que aquilo é a maior fonte de sucesso dele, né? Então, é uma doideira, mas é uma doideira que faz todo sentido. Eu prometo, eu juro. E você precisa dar a oportunidade. Realmente vai ter essas duas naturezas e você precisa escolher, tomar a decisão. Qual natureza você vai alimentar? E para fazer um chamado de ação com o que a Fernanda falou, eu leio com você Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, que diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é suave e fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Aqui nós temos 3 verbos. O primeiro deles, venham. O
o segundo, tomai, e o terceiro, aprenda, ou na minha versão, né, ensine. O meu convite para você são 3 Cs. Você precisa ser convencido, convertido e comprometido. Então, a primeira delas é o C. Então, você precisa vir, você precisa conhecer, você precisa saber quem é Jesus Cristo, quem que Ele é e o que Ele quer fazer por você. Mas não apenas conhecer, afinal de contas, conhecer todos nós podemos. Se você está aqui nesse podcast, você vai sair daqui convencido. Ok, Jesus existe, ok, Ele morreu por mim, Ele se sacrificou, mas o que isso significa, o que isso muda na minha vida? Como eu vou poder experimentar Ele? E aí que entra na segunda fase, tomai. Então, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, você precisa ser convertido, você precisa ser transformado, precisa deixar aquilo que antes mandava na sua vida, seja o seu pecado, os seus vícios, aquilo que te levava para longe de Deus, e tomar sobre você o jugo de Cristo, que é muito mais leve, porque Ele é um jugo de alguém que não quer o seu mal, mas é aquele que quer o seu bem acima de tudo, e o bem é Ele, quer você mais próximo dele. Então, tomai sobre vós o meu jugo. Então, você precisa ser convencido, convertido, ou seja, transformado por essa palavra, por essa verdade de que Cristo, Ele é o Messias, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que nos constrange e quer nos levar para um lugar de paz. Mas apenas ser convencido, convertido não é bastante, você precisa ser comprometido com essa mensagem, você precisa aprender. E aprender então ser comprometido. Você primeiro entende a mensagem, você é comprometido com ela, então a sua vida passa a ser uma vida de comprometimento, você passa a de fato viver mediante a palavra de Deus, mediante aquilo que Deus diz para você. Então, anotou? Convencido, convertido e comprometido. Esses 3 pontos são fundamentais para uma vida cristã de experimentação desse que é Jesus. É possível conviver com um lobo? Não é possível, a menos que Cristo Jesus, Ele pega a nossa natureza pecaminosa, pega a nossa natureza do velho homem que está crucificada na cruz e todos os dias nos lembre de que Ele é maior, de que nós devemos deixar agonizando o velho homem todos os dias, deixar ele lá morto, assim como ele está agora, porque ao final dos tempos, esse homem morto vai permanecer morto eternamente e dará lugar a este que é o Deus vivo, é este que é o Deus encarnado, que pega você, que transforma você e que apaga de você tudo aquilo que te afasta dele, para que não mais dor, não mais tristeza, não mais remorso atinja a porta dessa casa, mas apenas alegria, paz e esperança. A esperança de um lugar de paz. É esse o Jesus Cristo. É isso que Jesus quer falar para você. Então, anotou? Venha a Cristo. Tomai sobre si o jugo dele e aprenda dele, pois você encontrará descanso. Encontrará descanso naquele que é manso e humilde de coração. Bom, gente, a gente vai encerrar esse episódio por aqui. Foi muito bom, né, ter esse tempo aqui de gravação, né, de conversar sobre esse livro. Como eu sempre falo pra vocês, a melhor coisa é você ler alguma coisa, ler um livro e ter com quem conversar. E é por isso que a gente existe. Pra você ler e conversar aqui com a gente nos comentários. Então, não se esqueça, irmãos, que é muito legal vocês ouvirem a gente, mas o nosso objetivo é que vocês leiam os livros por si mesmos. Então, aqui na biblioteca da igreja nós temos esse livro, vários volumes dele. Tem a nova edição dele na Casa Publicadora Brasileira, enfim. Não falta oportunidades de vocês terem esse livro em casa. Então, não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar esse episódio. E seguir a gente lá no Instagram também. @tuporém.podcast. E é isso, até mais. Tchau, tchau.